Glória a Deus. Gostaria de saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glórias a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos, meu Deus, te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito até aqui, Pai. Te agradecemos, Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um dos irmãos, cada um que está aqui nesta noite. Queremos te agradecer, Senhor, porque Tu tens sido fiel, tens suprido a nossa necessidade, não tem deixado faltar nada, Pai. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão, cada irmã que ofertou aqui nesta noite. Senhor, abençoa os Teus servos que têm dizimado na Tua casa. Senhor, abençoa, Pai, que não venha faltar nada. Pai querido, não deixa, Senhor, faltar o mantimento, não deixa faltar, Senhor, nada na casa dos Teus filhos, Pai. Abençoa, Senhor, da mesma maneira, aquele que não pôde ofertar, aquele que não pôde dizimar, Senhor, abre as portas, Senhor, para que eles possam, Senhor, participar, Senhor, em nome de Jesus Cristo nós oramos, ó Deus. E neste momento também oramos, meu Deus, pela vida do Teu servo, o pastor que vai estar ministrando a Tua palavra, Senhor, esta noite, esta escola que vai ser feita aqui esta noite. Senhor, usa ele, Pai querido, com autoridade. Pai querido, que o Teu Espírito Santo venha conduzir ele para falar, Senhor, somente aquilo que o Senhor quer falar para a Tua igreja, Pai. Usa o Teu servo, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, Pai querido, para nos abençoar, Senhor. Abençoa, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Pai do Senhor a todos. Quantos irmãos estão em pé? Abra sua Bíblia na carta aos Romanos, por favor. Vamos ler versículo 18 ao 25. Romanos 8. Romanos 8, 18 ao 25. É o texto base. Ali nós temos alguns exemplares da nossa revista, se alguém quiser pegar e acompanhar. Bom. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Hoje nós estamos na lição de número 12. Lembrando que domingo nós não teremos EBD, devido à nossa festa de aniversário da igreja. Para que nós tenhamos a agenda em dia, nós estamos fazendo essa quinta-feira. Bom, a próxima aula já é a última aula, o encerramento do segundo trimestre. Eu quero fazer um apelo à igreja, aos irmãos. Você que não tem participado da escola bíblica, eu faço convite e acredito que é de muita valia a sua vinda, a sua participação, porque a escola bíblica é o único trabalho da igreja que a palavra é ensinada e você pode levantar a sua mão, você pode
fazer uma pergunta, fazer um questionamento. É um trabalho muito importante que tem dado corpo à igreja, formação à igreja. E falo principalmente aos obreiros. O obreiro que não senta para aprender, ele não tem capacidade de levantar para ensinar. E então, leve essa responsabilidade com você, seja humilde, tire um tempo, é domingo à tarde às 5 horas, acredito que poucos irmãos trabalham esse dia. Então, priorize a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, busque conhecimento da palavra de Deus, porque somente através do conhecimento da palavra de Deus nós podemos nos tornar um melhor cristão, um melhor servo, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor empregado. A palavra de Deus, ela atinge todas as camadas da nossa alma. Então, se você priorizar a escola bíblica, tenha certeza que Deus te honrará, Deus capacitará você, e quando chegar a oportunidade de te usar, você vai estar pronto. Existe um equívoco onde que as pessoas acham que ela simplesmente vai abrir a boca e Deus vai falar por meio da sua boca aberta. Não. Quando a diaconia foi estabelecida na igreja, em Atos 6, você vai ver que houve uma murmuração por causa das viúvas e dos órfãos, e chegaram para os apóstolos e disseram assim: olha, não é bom que as viúvas e os órfãos ficam deixados de lado. E eles então oraram a Deus e pediram ao Senhor um direcionamento, e por causa da dedicação deles para a palavra, foi instituído a diaconia na igreja, porque eles disseram assim: nós não vamos deixar o estudo da palavra, nós não vamos deixar a oração para servir as mesas. Então eles oraram, e de bom grado o Espírito Santo indicou para eles aqueles que haveriam de ser separados para a diaconia. E os apóstolos não abriram mão do tempo específico do estudo da palavra e também da oração. São duas asas que nós precisamos ter: vida de oração e estudo bíblico da palavra de Deus. Se você quiser ser um cristão melhor, aplique isso na sua vida, leve isso com você. Isso é uma riqueza, é de graça, você não paga nada, e tenho certeza que Deus tem muito para nos ensinar. Pois bem, a lição de hoje, lição de número 12, 23 de junho de 2024, o tema da nossa lição é a bendita esperança, a marca do cristão. Quantos têm esperança nesta noite? Quantos estão aguardando a redenção do seu corpo? Quantos estão aguardando o retorno do Senhor Jesus Cristo, no qual Ele prometeu, e a sua palavra não falha, Ele virá nos buscar, e esta é a esperança que nós devemos ter nele. O texto áureo diz assim: aguardando a bem-aventurança, ou a bem-aventurada esperança, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2:3. É o texto áureo da nossa aula. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, irmãos, está o segredo para aqueles que não desistem. Deixa eu abrir um parênteses aqui do texto áureo. Muitas pessoas, elas param na caminhada de servir a Deus, não é por causa do pecado. Não é somente por causa do pecado, porque em nenhum momento a Bíblia vai dizer que Deus, Ele seja pego de surpresa quando nós cometemos alguma fraqueza ou algum erro. Não. Pelo contrário, João disse: filhinhos, se alguém de vocês pecar, lembre-se que nós temos um advogado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que está pronto para vos perdoar. A maioria das pessoas, elas param e desistem de servir a Deus porque elas
perderam a verdadeira esperança de vida eterna e de salvação. Isso não é de hoje, porque a carta aos Hebreus ela foi escrita para um grupo de cristãos que vieram do judaísmo para o cristianismo, e eles estavam retornando novamente para as práticas do judaísmo. E a carta aos Hebreus ela foi escrita justamente para incentivar aqueles irmãos para que eles não retornassem novamente às antigas práticas do judaísmo, mas permanecessem no caminho da graça, no caminho da salvação. E quando você lê Hebreus 10, se eu não me engano, o versículo 25 ao 27 mais ou menos, ele vai dizer assim, para que nós não deixemos a nossa congregação como é costume de alguns. Então, há pessoas que ela perde a esperança, ela perde a fé e elas desistem. Porque aquele que fracassa, aquele que erra, aquele que cai, aquele que cometem na sua trajetória algum tipo de deslize, se ele buscar o arrependimento, se ele buscar de Deus o perdão, Deus está pronto para perdoar, como diz no Salmo 86, versículo 5. Então há solução para o pecado, mas não há solução para a incredulidade. Aonde a incredulidade, Deus não habita, Deus não move, Deus não fala, Deus não trabalha, porque não há espaço no coração do homem que é incrédulo. E a esperança é o termômetro da sua fé. Se você está aguardando essa bem-aventurança da esperança futura em glória em Cristo Jesus, se você anseia por este dia, se você almeja por esse dia, se as coisas desta vida e deste mundo não tirou o espaço do seu coração dessa esperança, acredite, você está bem espiritualmente. Mas se essa esperança ela não te traz um impacto, não te traz uma motivação, não te traz uma alegria, cuidado. A incredulidade ela pode estar tomando espaço na sua vida. A verdade prática diz assim: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Então observe que o comentarista está dizendo que essa esperança é a âncora da nossa vida cristã. Nós vamos ver na lição sobre esse assunto, sobre a âncora. Inclusive a Bíblia fala sobre isso, que esta âncora é aquilo que dá para uma grande embarcação, um grande navio, a maneira que ele fique parado, mesmo que as ondas sejam agitadas. Quando o navio ele para no porto, o timoneiro solta a âncora e aquele grande barco fica ali parado. As ondas não conseguem mover, não conseguem jogar para um lado ou para o outro, porque Tiago diz que aquele que é incrédulo é como as ondas do mar, que vai e que vem. Mas se a esperança está ancorada na sua alma, os dissabores, as intempéries desta vida não vai te balançar. Essa esperança que Jó disse: ainda que ele me mate, eu ainda o adorarei. Ainda que eu perco tudo que está ao meu lado, aquilo que me dá prazer, aquilo que me dá alegria, e olha que Jó perdeu os seus bens maiores, que eram seus filhos e sua família, mas ele disse assim: nada pode preencher a esperança que está no meu coração. É essa esperança, irmãos, que vai nos colocar, que vai nos trazer firmeza mediante as provações da vida. Há alguém que diz que na vida cristã, não é possível que o cristão passe por provações, não é possível que o cristão passe por necessidade, não é possível que o cristão passe por outras situações. Essa teologia maligna, chamada teologia da libertação ou da prosperidade, é uma teologia que diz que o cristão não pode passar por nenhum dissabor na vida. A vida dele tem que ser só maravilha, maravilha, maravilha. E não é. Nós sabemos que a vida cristã, ela é colocada no fogo todo dia, toda hora, todo momento nós somos provados.
Todo momento nós somos colocados em um combate, em um enfrentamento. As más notícias também tocam na campainha da alma do crente, mas quando as más notícias chegam lá, nós estamos ancorados nessa esperança. Nós estamos descansados nessa esperança. Então nós podemos olhar para cima e dizer: o meu Redentor vive. Aleluia. Amém? A leitura bíblica em classe está baseada em Romanos 8, 18 ao 25. E eu não vou fazer como as demais vezes, que eu fazia um breve comentário na perícope, que é o que vai dar base para a nossa lição, mas somente os dois últimos versículos que diz assim: e não só ela, nos versículos anteriores está falando da criação, que é a criação geme, mas no versículo 23 e 24 ele diz assim: e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. 24, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Todos nós almejam um dia estar com Deus na glória. Todos nós um dia almejam habitar em um corpo glorificado, em um corpo ressurreto, em um corpo incontaminado, em um corpo incorruptível. Só que enquanto esse dia não chegar, em nós deve haver essa esperança. Deve haver essa tão gloriosa esperança da parte do Senhor. Só que o escritor vai dizer que nós temos que aguardar com paciência. Nós não podemos aguardar reclamando, nós não podemos aguardar questionando, como o próprio escritor aos Hebreus disse. Eles diziam: mas a vinda dele está tardando. Ele dizia assim: mas um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Então, independente se Jesus ele vai demorar ou não, a esperança ela antecipa em nós o viver em glória com Cristo, porque nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, uma parte deste Deus que habita em nós nos dá essa esperança de como será então deslumbrar, conviver com um Deus poderoso na eternidade. O propósito dessa lição, irmãos, é, primeiro, mostrar o alvo da esperança cristã. Qual é esse alvo dessa esperança nossa? Segundo, explicitar a doutrina da esperança cristã. O que é essa doutrina? O que a Bíblia fala dela? E terceiro, enfatizar a esperança cristã como âncora da alma do crente. Pois bem, então vamos lá para o primeiro tópico, aliás, na introdução, que diz assim: desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 3 e 21. É uma obra poderosa de Deus que move a igreja de Cristo a trabalhar pela causa do seu reino. Assim, a lição desta semana tem um propósito de expor o ensino da esperança cristã e o quanto ele é importante em nossa jornada para o céu. Então, o que nós vemos nessa introdução? O propósito é de que nos mostrar que essa esperança ela não está baseada simplesmente em uma história. Essa esperança não está baseada em algo que alguém nos disse. Não, essa esperança ela está baseada na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aliás é o pilar central da nossa salvação.
Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 10, ele fala assim: a palavra de Deus está junto do nosso coração, a palavra que ouvimos, junto ao nosso coração. E se nós cremos nesta palavra que está junto ao nosso coração, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e se nós confessarmos que Ele é o Senhor, esse tal será salvo. Então veja que com a boca, com o coração se crê, e com a boca faz confissão para a salvação. Então observe que a ressurreição de Cristo é o pilar central da nossa salvação. Paulo, escrevendo aos Coríntios capítulo 15, ele vai escrever o capítulo todinho, do versículo 1 ao versículo 58, ele vai dizer assim, ele vai trazer alguns exemplos, e vai dizer assim: olha, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, nós somos mentirosos e não há verdade em nós. E detalhe, se Cristo não ressuscitou, aqueles que morreram em Cristo estão perdidos, porque eles morreram crendo neste Cristo que ressuscitou e que haveria de também na sua vinda ressuscitá-los. Ou seja, a base dessa esperança está no nosso crer, porque onde nós lemos, disse que aquilo que se vê não é esperança, mas se nós cremos naquilo que não vemos, com paciência esperamos. Ou seja, o ponto central da nossa fé é a morte e a ressurreição de Jesus. E quando Jesus ressuscita, aquele que crê na sua morte, aquele que crê na sua ressurreição, também crê na sua própria ressurreição. Quando você crê que Jesus ressuscitou, você também crê que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Você também crê, se Jesus vier agora, o teu corpo será modificado, você vai receber um corpo glorioso, como é o corpo dele, e você estará habitando com ele. E aqueles que morreram vão ressuscitar e vão receber também um corpo glorificado para habitar com ele. Então o ponto central é: essa esperança está baseada no nosso crer na ressurreição de Jesus. Por isso que eu disse no início, para alguém que desiste, para alguém que para, provavelmente ele não acredita mais neste Deus ressurreto. A ressurreição de Jesus para ele se tornou uma história secular, um conto, algo que ele não tem mais essa capacidade de crer, de acreditar que Jesus está vivo. E se Jesus não está vivo para ele, não tem mais sentido ele seguir essa fé. Correto? Vamos lá, toque primeiro. Para onde aponta a esperança do cristão? A esperança cristã, de acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê, ao futuro. Romanos 8, 24 e 25 nós lemos. Neste caso, ela pode antecipar aquilo que é bom, ainda que você não experimentou, você ainda não chegou lá, você ainda não andou nas ruas de ouro, você ainda não habitou neste corpo glorificado, mas essa esperança que está derramada no nosso coração te dá a capacidade de você sentir o céu. Ou você nunca sentiu o céu? Não tem aqueles dias que você sente aquela presença gloriosa de Deus? E aquela presença que é tão gloriosa de Deus, de repente tudo que você olha, que você vê, naquele momento não tem sentido, não tem valor. Porque aquilo que você está sentindo é maior do que todas as coisas, é melhor do que todas as coisas. Então Deus, Ele nos dá esse lambujo de sentir o céu, de sentir a sua presença gloriosa. É isso que alimenta a nossa alma e nos dá cada vez mais essa confirmação dessa esperança gloriosa. Mas continuando, neste caso, ele pode, ou ela pode antecipar aquilo que é bom. Tito 1 e 2, e 1 Pedro 1 e 25, coloca um dos dois, por favor, Nicolas. Não por acaso, o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo, a esperança da glória e a esperança nossa. Colossenses 1, 27. Em 1 Timóteo 1 e 1,
Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança do cumprimento de uma grande expectativa. Quantos estão aqui vivendo uma expectativa gloriosa da parte de Deus? Olha o que ele diz: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então, essa esperança que nós temos, ela pode ser antecipada no sentido de nós sentirmos este prazer, essa alegria como cristão, e também, ao mesmo tempo, ter essa expectativa que um dia nós habitaremos em um corpo glorificado, habitaremos em um corpo corruptível e estaremos com o Senhor para sempre. Em Atos 23:6, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, a esperança do cumprimento da promessa, Atos 26 e 6, e versículo 7, também a esperança do Evangelho, Colossenses 1:5, a esperança do arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 5 e 8, a esperança da vocação, Efésios 1:18, a esperança da vida eterna, Tito 1 e 2 e 3 e 7, e finalmente a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo, Tito 2 e 13. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada ali. Vamos ver 1 Coríntios 13 e 13, por favor, Nicolas. Essa é a esperança baseada no que o apóstolo Paulo ensinou. Todos esses textos que nós lemos aqui é com base no que Paulo diz. Então diz lá: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. Aí você fala assim: mas por que não é esperança? Porque a esperança, ela vai te dar capacidade para amar. A esperança vai te dar capacidade de ser um imitador de Cristo. A esperança vai te dar capacidade de você tolerar o seu irmão fraco na fé. A esperança vai te dar capacidade de você amar o teu inimigo. A esperança vai te dar capacidade de você amar a Deus sobre todas as coisas. Então veja que há uma sincronização. Não basta apenas eu dizer que eu creio em Deus e não fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina a fazer. Então, com essa esperança, eu sei que eu ainda não estou vivendo e ainda não cheguei à medida que eu devo chegar e viver com Cristo, mas enquanto eu estou caminhando para lá, enquanto eu estou andando para lá, eu vou exercendo as minhas atividades espirituais, os meus compromissos espirituais que a palavra de Deus me ensina. Então, imagine alguém que está fazendo uma caminhada, ele precisa chegar a algum lugar. Ele está caminhando com o objetivo de chegar a algum lugar. Só que nessa trajetória até ele chegar, ele tem que cumprir algumas etapas. Ele tem que praticar alguns deveres. E nessa jornada que ele está indo, o porquê que ele vai praticar aquilo? O porquê que ele vai exercer aquilo? O porquê que ele vai atingir aqueles objetivos em cada etapa da sua jornada? Porque o que está dentro dele já é real. O que habita nele já é real. Ou seja, nós, como peregrinos nesta terra, nós estamos caminhando para um lugar, para servir a Deus. E quando você vai indo nessa jornada, caminhando em direção a essa jornada, você vai vendo o cumprimento de Deus naquilo que Deus estabeleceu para você na sua palavra. E olha o que diz aí, 3, Deus, o autor da nossa esperança. Nessa esperança é uma consequência
do novo nascimento em Cristo Jesus, de modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural e espiritual. 1 Pedro 1,23. Por isso, Deus é o autor da nossa esperança, conforme o apóstolo Paulo mostra em sua carta, Romanos 15:13. Logo, por meio desta viva esperança, estamos prontos para suportar perseverantemente todos os dissabores ao longo da nossa jornada ao céu. Hebreus 10, 32 e 36. Ora, a nossa fé tem sido provada pela história por meio das perseguições cruéis e muitos outros desafios que sempre nos testaram. Entretanto, a igreja de Cristo nunca sucumbiu e ele sempre prosperou, floresceu por causa de uma esperança gloriosa que nunca puderam tirar de nós a confiança da vida eterna com Deus. Se nós olharmos a história da igreja, se nós olharmos, dar uma olhadinha para a igreja perseguida na atualidade, aí você pergunta assim, uma vez uma pessoa, conversando com uma pessoa, com meu irmão, que já está com o Senhor, e ele me disse uma coisa assim, não teria sentido os primeiros cristãos aceitarem serem mortos? Não faz sentido, os apóstolos, todos eles foram martirizados, a igreja foi martirizada. Não teria sentido eles enfrentarem o mundo cruel na época, se essa confiança, se essa esperança, se essa fé no coração deles não fosse real. Então note que o próprio Deus é o autor dessa esperança. O próprio Deus que alimenta a nossa alma, ele diz assim: aguenta firme, meu filho, suporta firme, eu te darei munição espiritual para você suportar. E qual é essa munição? Essa esperança que está derramada no meio de nós. Aí você pergunta, mas como que o missionário ele vai para um lugar que ele sabe que não pode voltar com vida? O porquê que ele vai para lá? E tantos outros que morreram por amor de Cristo, tanto outros que foram decapitados, metralhados, perderam a sua vida. Outro dia mesmo passou um pastor que, num país do Oriente, que ele estava preso e deram para ele a oportunidade de negar a Cristo, ou então ele receberia a pena de morte por enforcamento, e ele não negou. Ele não negou a Cristo. Aí você pergunta, mas por que a pessoa dessa não desiste? Por que ela não retrocede? Por que ela não volta? Por que ela não para? Porque é essa esperança que é como uma âncora que está arraigada na nossa alma. É essa esperança que nós temos que ter, porque senão a nossa religião é vã. Não tem motivo. Nós estaríamos perdendo tempo aqui, poderíamos estar em tantos outros lugares, poderíamos estar fazendo tantas outras coisas, mas por que nós estamos aqui? Porque nós temos essa esperança. Nós estamos aguardando o aparecimento do Deus glorioso em Cristo Jesus. E quando ele aparecer, João disse que ele vai tratar o nosso corpo cansado, afadigado, e a Bíblia diz que ele nos dará um corpo glorificado como é o dele. Aonde não há choro, aonde não há tristeza, aonde não há dificuldade, aonde não há enfermidade, aonde não há nada que nos traz tanta dor como nos dias atuais. Mas continuando, tópico 2, a perspectiva escatológica da esperança cristã. O que é a escatologia, que é uma doutrina da teologia, nos ensina? Primeiro, a Bíblia focaliza o futuro. Segundo, a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. Terceiro, porque uma doutrina de esperança. Vamos então para o 2 e 1. A Bíblia focaliza o futuro. A história do cristão se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos revela isto. Infelizmente, ao se desdobrar
os acontecimentos do início de Gênesis, o pecado provocou desarmonia na criação. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Isto que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz a abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo em Efésios 1 e 10. Essa promessa originou-se no Éden, com a desobediência da mulher, e se revelar hoje por meio de Cristo como fio condutor das Sagradas Escrituras. Gênesis 3,15 e Apocalipse 12 e 9. Então, os irmãos sabem que no Gênesis, quando o homem peca, Deus ali, ele dá uma sentença e uma promessa. A sentença que, a partir dali, então, nós vamos ver que o homem, ele haveria de fazer, trabalhar e outras atividades que Deus estabelece para ele. Para a mulher, Deus diz que aumentaria as dores de parto, e para a serpente, Deus disse que ela se arrastaria ao pó da terra. Mas dali Deus dá uma promessa, e Deus fala que do filho da mulher, Deus levantaria uma semente que pisaria na serpente. E quando Jesus ele foi levantado no Calvário, quando ele morre no Calvário, ali Jesus está cumprindo essa profecia do Gênesis 15. É interessante que quando Jesus ele morre, quando ele entrega a sua vida, aliás, ele entrega a sua vida, né? Porque ele fala assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e falece. Ali, todas as profecias, símbolos, títulos, figuras, tudo que o Antigo Testamento apontava como sombra em Cristo ali é concretizado. Então, quando Jesus morre, quando ele entrega a sua vida, essa profecia de Gênesis agora é cumprida, e agora todo homem tem a condição de aproximar-se de Deus. Através de Jesus, agora o homem ele pode chegar até a Deus. Jesus ele cria uma ponte. Então é por meio dessa morte vicária do Senhor, em que, quando nós experimentamos o novo nascimento através do nosso crer na morte de Jesus e na sua ressurreição, que inicia esse processo então de esperança do porvir, que é o que nós vamos falar agora. A esperança do porvir traz consolo e alegria ao crente. 2 e 2. A doutrina das últimas coisas, denominada de escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Romanos 15 e 4. Nesse aspecto, o que a palavra de Deus diz a respeito do que nos aguarda na eternidade com Cristo é glorioso, é incomparável, em que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos 8, 18. Assim, a Bíblia é um livro de profecias que produz alegria e consolo no coração do crente. Nela encontramos um Deus soberano que governa as nossas vidas e age em favor do seu povo. Então, queridos, nós não podemos ter medo do porvir. Tem gente que fica doente por causa disso. Tem gente que antecipa o dia de amanhã. Tem medo. E Jesus diz: nós temos que viver de cada dia o seu dia. Agora, em relação ao futuro, as pessoas têm medo. Mas veja que eu falei, aquele que está numa jornada, aquele que está caminhando para um lugar, para um objetivo, o foco dele é chegar lá. Independente do que vai acontecer. Alguns vão cedo, outros vão mais tarde, outros têm medo da morte, outros têm medo no sentido assim, não tem essa convicção. Será que o céu é real mesmo? Será que
o céu é real? Será que as profecias são reais? Será que Jesus é real? Será que Deus é real? Querido, o crente não pode ter esse tipo de pensamento. Quando o cristão começa a pensar isso, colocar dúvida em relação a isso, isso é uma probabilidade grande que a sua fé ela não está verdadeiramente fortalecida na pessoa de Cristo. Veja que essa esperança ela não pode trazer uma expectativa negativa. Essa esperança ela vai trazer uma expectativa positiva e além disso um consolo para nós. Porque quando Paulo fala que as tribulações momentâneas não há de ser comparado com a glória que há de ser revelado. Tem crente que ele olha para o que está ao seu redor e desaba. E nós não podemos ser assim, querido. Nós temos que ter uma âncora em nossa alma. As coisas elas vêm, as coisas elas vão. Mas essa esperança precisa estar estabelecida em nosso coração. Nós precisamos estar vivos e crendo nessa esperança. Não é o tempo, não é as coisas, não é o mundo que pode controlar isso, não. Isso tem que estar intacto dentro de nós. É uma âncora que Deus estabeleceu. E se você estiver firme, ainda que ao seu redor esteja tudo desmoronando, acabando, você tem condição de dizer: o meu Redentor ele vive. Aleluia. O meu Redentor ele vive. Continuando. Por que uma doutrina de esperança? A razão de termos uma doutrina de esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo, da transformação dos que estiverem vivos por ocasião a sua volta. 1 Tessalonicenses 4, 3 ao 18. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumprirá. Pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Então nós temos uma doutrina bíblica que fala a respeito desta vida futura. Ou seja, aqueles que já dormem no Senhor, eles morreram aguardando e com esperança receber este corpo glorificado. E aqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor, receberá então o corpo glorificado como é o dele. Então, se partiu ou se está vivo, tem que estar alimentado, fundamentado nessa esperança. Vamos para o último tópico para nós terminar. A esperança cristã como âncora da alma. A nossa esperança como âncora, podemos descrever que a âncora como uma pesada peça de ferro presa numa corrente grossa e lançada no fundo do mar, com o propósito de manter o navio parado. Atos 27 e 29. O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como âncora de uma alma segura e firme. Durante a jornada com Cristo, em Hebreus 6, 18 e 19, ela representa tudo o que sustenta, observe isso aqui, ela representa tudo o que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incerteza. Lembra da mulher sunamita, que ela perdeu um filho? E ela vai de encontro ao homem de Deus, e ela encontra o servo do homem de Deus, e ele diz assim para ela: vai tudo bem? Ela diz: vai tudo bem. Mas ela estava com o filho morto dentro de casa. Como é que você reagiria? As mães que estão aqui, você teria coragem de dizer isso? Força para dizer isso? Vai tudo bem? Vai tudo bem. Então não é as circunstâncias externas que vai definir quem é você. A esperança ela tem que sobressair. A esperança em Cristo, eu acabei de falar de Jó. O mais rico ficou pobre da noite para o dia. Pai de 10 filhos, ficou somente ele e a mulher. E como é que você explica isso? Uma pessoa que perdeu tudo dessa maneira, achar ainda força para adorar a Deus.
porque o que estava dentro dele é maior do que o que estava fora. E é isso que nós temos que ter, essa conscientização. Essa âncora, ela vai dar estabilidade para você. As más notícias que chegam. Porque tem gente que acha que o crente não pode passar por isso. E todos nós estamos sujeitos, irmãos. Todos nós. Então, quando as intempéries chegarem, olhe para dentro. Não permita que aquilo que é externo sufoque a esperança que está depositada no teu coração. Guarde essa esperança no teu coração, crendo que o que está por vir é maior e melhor. 2. Porque a esperança do crente é a melhor. Essa esperança que traz certeza da alma do salvo não pode ser comparada com a esperança dos ímpios. O apóstolo Paulo afirma que sem Cristo não há esperança para o ser humano. Efésios 2,12. Desta forma, trata-se de uma esperança vã. Por consequência, há diversas esperanças presentes na cultura humana. Por exemplo, há religiões que expressam suas esperanças em uma história cíclica, como no hinduísmo, em que a vida é vista de acordo com o ciclo de nascimento e morte e reencarnação. Outros povos buscam apontar a sua esperança em astrologia, quiromancia, dentre várias práticas pagãs que a Bíblia proíbe. Na política, muitos fundamentam sua esperança em ações revolucionárias, que não passa de ilusão. Em síntese, podemos dizer que toda esperança fora de Cristo é vazia, sem sentido. Já a esperança com Cristo é segura, consoladora e com propósito. Por quê, irmãos? Porque todos os fundadores das outras religiões morreram e acabou. Se você for no túmulo de todos os fundadores dessas religiões, você vai chegar lá e você vai ver: jaz aqui mortais de fulano de tal, jaz aqui restos mortais de fulano de tal. Mas quando você vai a Jerusalém, ao túmulo do Senhor, está escrito: não está aqui. Aleluia. Ressuscitou no terceiro dia. Aleluia. Sabe o que quer dizer isso? Que essa própria esperança que nós temos é o próprio Senhor. Essa própria esperança que você deve ter é o próprio Cristo. Ele é a nossa esperança. É Ele que nos dá motivação para viver. É Ele que nos dá motivação para enfrentar os desafios da vida. É Ele que nos dá motivação para vencer o pecado, vencer o mundo. Então, querido, não perca essa esperança. Não deixe esse sentimento no teu coração morrer. E finalmente, 3:3 diz assim: mantendo firme a esperança. À luz do Novo Testamento, afirma que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para que o crente permanece firme, manter uma esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser como Jesus, em 1 João 3, do 2 ao 3. Naqueles dias, os discípulos de Cristo entendiam que a sua vinda seria de maneira iminente. Isto é, poderia acontecer a qualquer momento. Mateus 25, do 1 ao 13. Semelhantemente, devemos estar em prontidão, aguardando o dia em que o nosso Senhor arrebatará a sua igreja. Não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter a nossa esperança viva e firme. Irmão Nicolas, coloca por favor 1 João, capítulo 3, versículo 2 e versículo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 2 e versículo 3. Olha o que diz lá: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Nós já somos filhos, né? Já recebemos essa filiação, mas ainda nós não chegamos no ponto final da salvação, que é a glorificação.
mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como o é, o veremos. Versículo 3 também. E qualquer que nele tem essa esperança, veja bem, e qualquer que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Amém? A nossa conclusão diz assim: lutas, dissabores, provações, morte, dentre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso firmado na esperança verdadeira que é o Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, seguiremos a nossa jornada sem temer e sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou, porque os cristãos entenderam que esta vida é provisória, sendo apenas uma parte em todo muito maior, a eternidade com Cristo. Portanto, mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ficamos em pé e vamos orar ao Senhor. Deus e Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento que nós estivemos aqui, Pai, aprendendo em Tua Palavra de maneira muito rápida, Senhor, mas acredito que o Teu Espírito Santo é poderoso para abrir nosso coração, meu Deus, e fazer com que nós venhamos mantermos essa esperança viva em nossos corações, Pai. Ainda que o mundo seja sedutor, ainda que o mundo queira nos tirar da Tua presença, meu Deus, mas nos ajude a cada dia, Senhor, a cultivar essa esperança em nosso coração. Meu Deus, que a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo venha nos alimentar cada dia, Senhor, sabendo que a nossa parada final não é aqui. A nossa jornada, ela continuará na eternidade, aonde nós receberemos do Senhor um corpo glorificado, Pai. Um corpo aonde o pecado não terá mais domínio, e nós receberemos este corpo para habitar para sempre com o Senhor. Enquanto esse dia não chega, Senhor, nos dá essa esperança gloriosa em nossos corações, porque no dia que chegarmos aí, nós não precisaremos mais dela, porque assim como o Senhor é, nós o seremos e estaremos com o Senhor para sempre, Pai. Abençoe os teus filhos, fortifica-os na fé e na graça e no teu amor, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.